Bom dia, pessoal. Gostaríamos de trabalhar com vocês um pouco sobre a história da Grécia, certo? Onde foi o berço da civilização ocidental, do pensamento ocidental, certo? A gente tem aí o que a gente chama de mundo grego da antiguidade, certo? A Grécia, ela tem um território, tinha um território muito extenso, certo? A gente vai ver que essa parte da Ásia é menor, mas grandes quantidade de ilhas do Mediterrâneo fazia parte da Grécia. Isso porque a Grécia, ela tinha no seu arcabouço de construção como principal ícone da marca da sua civilização era a linguagem grega, né? A linguagem grega, ela vai ser usada no mundo antigo. Os escritos, grande parte dos escritos vão ser feitos em grego, como por exemplo a Bíblia, grande parte dela foi escrita em grego, né? No caso grego, aramaico e hebraico. Mas aí a gente tem a gente está vendo aqui a imagem do relevo, né? Do relevo totalmente da Grécia Antiga. A gente vê aí muitas ilhas no Mediterrâneo, que também, como eu falei, onde estava o grego, ali era a Grécia. Então, onde se falava o grego, ali era considerada a Grécia, certo? Então, a gente tem aí impulsionaram os gregos aqui, os gregos impulsionaram para o mar, favorecendo o desenvolvimento do comércio e o intercâmbio cultural. Vejam bem, a Grécia, ela vai ser impulsionada para o mar, até porque ela está localizada no mar, certo? Então, no caso, o mar Mediterrâneo, esse contato da Grécia com outros povos vai facilitar esse intercâmbio cultural, onde vai ser possível para a Grécia, para os gregos, o chamado desenvolvimento do comércio. E aí, pessoal, a gente vai ver que os gregos, eles vão ter um crescimento diferente, um pensamento cultural diferente dos outros povos da antiguidade. Como nós vimos lá nas aulas de Egito, no caso da Egito, Mesopotâmia e Hebreus, a gente vai ter por exemplo, um arcabouço cultural diferente. No caso aí dos gregos, a gente vai ver, se a gente comparar o que a gente chama de religião grega, a gente vai ver que há um diferencial na religião grega, por exemplo, da religião egípcia, onde a gente vai ver que tudo está centrado na pessoa do faraó e da sua descendência, certo? E outra coisa também que nos chama a atenção, nessa diferenciação de religião, a gente vê, a religião egípcia, ela está voltada para o além, para o agora, para o presente, mas para o além, principalmente a questão do pós-morte, não é? No caso da religião grega, ela vai estar voltada para tudo o que acontece no dia a dia dos gregos. Exemplo disso, a gente sabe da questão da criação da mitologia grega, que ela vai ser criada em cima da perspectiva da natureza, né? A gente vê que grande parte dos deuses gregos, eles estão voltados para a natureza, seja o mar, seja o ar, seja os ventos. Para cada um desses deuses, desses elementos da natureza, a gente vai ter um Deus. E é aí também que eu gostaria de tocar com vocês no assunto sobre a questão da filosofia grega. Que a filosofia grega, a gente tem aí uma diferença do pensamento grego para as outras civilizações da antiguidade, onde a filosofia grega aparece
a partir do questionamento dessa mitologia grega. E aí a gente tem aqui um livro muito interessante, que depois quem quiser adquirir esse livro aqui, certo? Onde fala sobre a história dos mitos, né? É um livro muito bom, tem os resumos, assim, é da Globo Livros, e é um também muito bom. Eu postei para vocês esse livro aqui, que fala sobre a história das civilizações. Vocês devem ter lido ele, certo? Na história das civilizações, onde fala sobre a civilização egípcia, da Mesopotâmia também, sobre os gregos. E agora eu quero apresentar a vocês esse livro aqui, certo? Que é o livro sobre a história da Grécia e Roma. Esse livro é da editora Contexto. Eu gosto muito dos livros da editora Contexto, porque eles trazem uma visão diferenciada daquilo que a gente tem aí no comércio. A gente encontra livros no comércio, mas esses livros que nós encontramos aí são livros que ele vai tratar, por exemplo, da mitologia, vai tratar sobre o dia a dia dos gregos. E para vocês que vão fazer o SSA, esse livro aqui é um dos livros, essa coleção em si, né? Vou trazer aqui essas coleções, que ela fala assim, mais detalhado e mais voltado para você, estudante, que não quer se preocupar, não é professor de história, não é pesquisador de história, mas que você precisa disso aqui. Então a gente tem esse livro aqui que eu quero apresentar para vocês, onde a gente tem um resumo muito bom daquilo que é a história da Grécia, além de ter o material de vocês, né, que é o livro do ensino médio, que fala sobre os gregos, né, que é nesse livro daqui que a gente deixa eu pegar aqui o livro, esse livro aqui, certo, que vocês vão pesquisar sobre os gregos. E nesse livro a gente vai ter, a partir aqui da página, só um minutinho que eu vou mostrar para vocês, certo? A partir da página 128. 128, aí vai falar sobre os gregos, certo? Vocês têm esse livro, que é o livro nosso, de cada dia, certo? Vocês vão pesquisar os gregos e vão perceber esses detalhes que a gente está falando, ok? Então vamos para frente, onde a gente vai tratar sobre a questão da Grécia. Aqui a gente vai ter, vou botar aqui, estou usando aqui isso aqui para melhorar para vocês. Favoreceram a fragmentação política pela dificuldade da comunicação entre as comunidades estabelecidas nos diferentes pontos. Vejam bem, pessoal. A fragmentação política da Grécia, ela vai se dar porque nós, diferente do Egito, que a gente tem o Egito, aqui a gente vai ter várias cidades chamadas de o que a gente chama de cidades-estados da Grécia, certo? Onde essas cidades-estados, elas vão passar por um processo político diferente uma das outras, certo? A gente tem várias cidades gregas, chamadas cidades-estados. Essas cidades, como por exemplo Atenas, vai ser diferente do que é Esparta. Esparta, ela vai se desenvolver na península do Peloponeso, um lugar íngreme, mais alto e mais isolado. Então a gente vai ter um tipo de governo lá. Já em Atenas, nós vamos ter outro tipo de governo. Vamos ter também outra filosofia política lá. Por quê? Porque a gente tem, diferente de Esparta, a gente vai ter em Atenas. Vamos ter, por exemplo, aqui. Quem são considerados cidadãos em Atenas? Quem é cidadão em Atenas? Atenas, o cidadão era o quê? Eram os homens adultos livres e filhos de mãe e pais atenienses, certo? Exemplo disso.
O indivíduo, se ele chegasse agora na Grécia, ele viesse de longe, chegasse na Grécia agora, ele era considerado cidadão, Marcondes? Não. Se ele fosse um comerciante rico, que ele não falasse grego, tivesse vindo do Oriente há muitos anos, mais de 20 anos, ele podia ser considerado cidadão? Não. Só quem eram os cidadãos na Grécia Antiga era o que a gente chama de homens gregos, e homens acima de 21 anos, eles podiam votar. As crianças não podiam votar. As mulheres não podiam votar. Certo? Direito a voto. E aí a gente tem um ícone muito importante para a gente observar quando for estudar a história da Grécia, que é o que a gente vai ver na chamada democracia. A democracia, ela é algo que surgiu na Grécia Antiga, não é? Então, como seria isso, Marcondes? Homens livres, homens gregos, eles se reuniam em épocas diferentes para votar as leis da Grécia Antiga. Tudo que se ia fazer, as pessoas se reuniam para votar. Havia uma assembleia onde eles se reuniam e votariam nos projetos. É o que a gente chama de democracia direta. Hoje nós temos o que a gente chama de democracia indireta. O que seria a democracia indireta? A democracia indireta é o que a gente faz hoje. A gente vota no vereador para o vereador escolher, fazer os projetos e escolher por nós. A gente vota no deputado estadual para ele escolher o que vai acontecer por nós. Agora mesmo estamos numa pandemia, certo? Então, alguns projetos que nós achamos que está sendo votado lá na Câmara, como é isso? O que é que eles vão escolher? Eles vão escolher o seu deputado que você votou, o meu, ele vai escolher de acordo com a tendência dele lá, o que é melhor para a comunidade, certo? Então a gente tem aí, em primeiro lugar, democracia, certo? Na Grécia Antiga, e ela é direta. Aqui é direta por quê? Porque o cidadão, ele que ia lá escolher na Assembleia. Havia aqui, segundo Jaime Pinsky, nesse livro aqui, mais uma vez eu vou mostrar para vocês, segundo Jaime Pinsky, que é o autor, não é, o organizador, Pedro Paulo Funari, mas Jaime Pinsky que organiza. Ele, aqui, ó, se vocês não estão vendo, eu vou dar um foco aqui embaixo. Ele diz o seguinte, o cidadão grego, ele recebia do Estado um dia de salário para ele ficar à disposição da Assembleia para ele poder votar. Não é feito hoje que tem um deputado, como eu falei já, um senador tal, que ele vai ficar lá em Brasília ou aqui na Câmara dos Deputados